Já repararam em quantas mudanças que acontecem no mercado de trabalho? E o motivo, olha, ele é bem simples. A tecnologia, ela avança e as necessidades de consumo da sociedade se transformam. Com isso, algumas funções que em poucos anos atrás eram de grande tendência, agora pode não fazer tanto sentido assim. E isso acontece com a moda, comportamento humano e também com algumas profissões. Muitas carreiras deixaram de existir, pois o produto com que trabalhavam foi descontinuado. Outras pela substituição de funções, transformando-se em novos papéis. A automatização de tarefas é uma das grandes responsáveis por isso, como, por exemplo, a industrialização, que revolucionou muitas funções exercidas por pessoas para grandes maquinários no interior das fábricas. Fala, gente bonita, como vão vocês? Eu sou o Márcio e voltamos aqui para mais um mega encontro com cada um de vocês aí de casa. Eu sou a Gi Vidal e é com muita honra e carinho que estamos juntinhos para mais um conteúdo em seus dispositivos móveis. No vídeo de hoje, vocês irão conhecer algumas das profissões que tiveram bastante relevância, principalmente aqui, ó, no Brasil, mas deixaram de existir ou perder a sua importância com o tempo. Com isso, minha gente, podemos entender como é imprescindível a autoqualificação profissional, através de cursos técnicos e principalmente da alfabetização, tornando assim seres antenados com o mercado de trabalho para termos boas oportunidades de emprego. Profissões Posso? Você O quê? sabia que deu para escutar o estalo dos seus dedos? Sério? Eu escutei daqui. Mas eu estalei os dedos. Exatamente, Gisele. E eu adianto a vocês que as profissões mencionadas a seguir foram removidas do site www.unicesumar.edu.br/blog, onde tiramos uma base para referências e adaptamos alguns trechos de acordo com as nossas perspectivas. Então, gente, peguem suas pipocas e bebidas de suas preferências, pois o espetáculo já vai começar. Pessoas, quem aqui lembra dos lanterninhas de cinema? Quando eu era criança, ainda tinha lanterninha, Márcio. Tinha? Tinha, não foi só na década de 50, não. Lanterninha de Lanterninhas. Os Lanterninha de cinemas do mundo todo, inclusive aqui no Brasil, contavam com um ou mais funcionários para guiar as pessoas até seus lugares, quando o filme já havia começado, né, iluminando o caminho com a ajuda de uma lanterna. Daí o nome da profissão. Mas se enganam achando que a função deste profissional era apenas esta. Não era não, gente. O lanterninha, por sua vez, também era o responsável em fiscalizar as sessões, pedindo silêncio a quem fazia muito barulho ou algazarra dentro das salas. Era a função deste... É assim, ó, igual ao hospital, silêncio. Isso. Era a função deste profissional também o quê? Inibir, presta atenção, hein? Inibir aos casais apaixonados que faziam ou insinuavam grandes amassos dentro da sala de cinema. O que causava, gente, muito constrangimentos aos jovens ou às pessoas que estivessem lá querendo fazer qualquer coisa que não seja assistir ao filme. Exato. Porém, tal profissão, gente, ela foi perdendo a sua importância ao passar dos anos. E com o avanço da tecnologia,
não existem mais, pelo menos na grande maioria dos shoppings. Isso porque, atualmente, pessoal, já existem luzes nos degraus, lugares marcados nos bilhetes indicando suas respectivas poltronas, luzes no ambiente em geral e saída de emergência para qualquer eventualidade. Gente, uma outra profissão. Essa realmente eu não peguei, eu acho que ninguém aqui pegou, porque essa é uma profissão muito antiga. Acendedor de poste. Acendedor Pessoas, de poste. acendedor de poste. A gente vê muito, não. Em vários romances tem essa profissão, os escritores falam. Esta profissão, que foi extinta com a invenção e a popularização da eletricidade, tá? Os acendedores de lampião eram funcionários, em sua grande maioria escravos, que tinham uma função bem específica: acender e apagar os lampiões. Houve um tempo em que pessoas andavam pelas ruas, batendo em portas e janelas alheias, fazendo barulho, tocando apito para acordar os moradores. Mas olha só, quando eu era pequena, eu e um monte de coleguinha, a gente saía tocando a campainha de todo mundo para fazer a mesma coisa, mas não de noite. Não, mas era algazarra, isso aí já era coisa de molecagem. Você não ia fazer isso por obrigação. Não. Não era. Entendeu? Porque senão você não estaria aqui comigo hoje em dia, se você estivesse viva nessa época. Não estaria. Ou estaria fazendo uma parceria com o espírito, sei lá. Não estaria fazendo parceria com espírito nenhum, não. Vamos lá. Tá bom. No Brasil, gente, os primórdios da iluminação pública nos remetem ao século XVIII, quando foram instalados cerca de 100 luminárias a óleo de azeite pelos postes da cidade do Rio de Janeiro, isso em 1794. Que fedor! E o que era usado para acender uma lamparina? Eu vou dizer a vocês. A chama do objeto era alimentada por um tipo de combustível que a mantinha acesa por muito tempo. As lamparinas mais antigas eram alimentadas por óleo de baleia e plantas específicas, com um pavio encravado num pedaço de cortina, que geravam a chama. De novo, que fedor! Nossa Senhora! Logo depois, gente, veio o surgimento da vela. Mas não é essa vela que nós estamos acostumados, não. Ela poderia ser à base de cera de abelha ou de sebos, ou até mesmo de gordura. Posteriormente, veio as luzes a gás ou com querosene, porém, ainda assim, se fazia necessário acender e apagar de forma manual. Porém, foi evoluindo, né? Ainda bem, né? Já pensou a gente agora aqui fedendo a óleo de baleia? Não. Não ia ter baleia suficiente no mundo, coitada das baleias. Gente, salvem as baleias, porque elas estão em extinção. Em 1879, registra-se a primeira utilização da luz elétrica no Brasil. E a estação central da Estrada de Ferro Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, foi o primeiro espaço a receber luz elétrica. Enquanto a novidade e a automatização da luz elétrica nas inúmeras ruas de nosso território nacional iam se expandindo, a utilização manual feita pelos escravos diminuía de forma significativa. Pois é, Gisele, até que isso faz bastante sentido, né? Pois enquanto a automatização através das luzes elétricas ainda não era disponibilizada em todas as ruas, o uso manual ainda se tornava-se útil, porém com menor intensidade, né? E falando em algo útil, se vocês ainda estão por aqui, é porque querem saber o conteúdo até o final, não é mesmo? É mesmo, concordo com você. Então, gente, antes de continuar, e para que vocês não se esqueçam,
pedimos para deixarem o seu like, comentários aqui e também indicarem o nosso canal para amigos e parentes, até porque não custa nada, não é mesmo? E caso ainda não sejam inscritos, façam também a sua inscrição, pois com este pequeno ato o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e vai indicar para mais e mais pessoas, ajudando no nosso trabalho. Pois toda semana tem vídeo, né, gente? Exatamente. E recado dado, Gisele, mas antes de continuar, gente, eu digo que já chegamos, olha aqui, que rápido, na metade do vídeo. Então, sem mais delongas, foi rapidinho, né? Chegamos na metade. Sem mais delongas, seguimos. A próxima profissão que nós vamos falar agora era a radionovela. Tu pegou dessa época não, né, Gisele? Radionovela. Não, mas a minha mãe conta muito disso, de radionovela. Minha mãe também conta isso também. Gente, a primeira transmissão de rádio aqui no Brasil foi ao ar em 7 de setembro de 1922. Porém, o veículo demorou a se tornar popular, em razão do preço do aparelho e a demora na implantação das retransmissoras. Quando as dificuldades físicas foram superadas, né, a forma encontrada para popularizar a sua programação foi o seu lançamento nos jornais, com a invenção da imprensa escrita, é a narrativa folhetinesca. Até imagino que seria isso, né? Depois um monte de gravura lá, né? Imagina, né? Em um levantamento sobre as radionovelas transmitidas pela Rádio Nacional no período entre 1941 a 1959, foram localizados 807 títulos e um total de 118 autores. Desse total de autores, 23 deles foram responsáveis por 71,6% das novelas irradiadas através da Rádio Nacional. Nossa Legal, senhora, né? É muito bacana isso, hein? Galera, já o custo da produção das radionovelas, eles eram bem altos. E com o surgimento e crescimento da televisão, olha ela aí, chegou. Ocorreu um fenômeno de migração da verba publicitária para o novo veículo. Isso explica, em uma grande parte, o abandono do gênero da radionovela. As pessoas foram migrando, né? Tem uma novidade por aí, vamos sair do rádio, vamos ver a novela, né? Vamos deixar de ouvir e vamos começar a ver. Ao longo da década de 60, algumas emissoras ainda mantinham alguns horários de radionovelas ou de programa de radioteatro. Nossa, radioteatro. Mas na década de 70, o gênero desapareceu. Buf, morreu, acabou. Apesar de algumas tentativas Fez como o Márcio Buffett? Buffett, como acabou, é que o gênero... Fechou. Buffett? Acabou. Coitado. Buffett, do nada. Acabou. Tadinho. Do nada. Imagina, você ganhando o maior dinheiro fazendo radionovela, radioteatro, sei lá, que tava na época lá. Buffett, acabou. Beijo. Paga a luz aí, vambora. Ai, essa tua sonoplastia tá ótima, mas vamos lá. Mas na década de 70, como falei, né, o gênero desapareceu, apesar de algumas tentativas isoladas para reativá-lo. E com isso, gente, a radionovela foi se adaptando à nova era dos televisores, as famosas novelas brasileiras, né? Gente, essa profissão que eu vou falar agora, aqui no Rio, eu não lembro dela, mas quando eu ia para a casa da minha avó em Minas, eu cheguei a ver. Eu era bem pequena, eu cheguei a ver. Leiteiro. O leiteiro. Ela morava, a cidade na época não era do tamanho que é hoje, tinha leiteiro. Caixinhas de leite industrializadas nem sempre foram a nossa realidade, tá? A produção era feita por famílias e o produto era distribuído nas cidades. Algo bastante comum eram as pessoas deixarem vasilhames nas portas de suas casas para facilitar o trabalho dos leiteiros.
que passavam logo cedo para reabastecer o estoque da comunidade. O leiteiro, os leiteiros eram o quê? Os indivíduos que entregavam leite, óbvio, né? Entregavam leite em garrafa. Não, entregava café. Eles entregavam leite em garrafas de vidro. Saúde. As entregas, gente, eram frequentemente ocorridas pela manhã ou no final da tarde, e não era raro de serem entregues outros tipos de produtos além do leite, como ovos, cremes, queijos, refrigerantes, iogurtes ou manteigas. Originalmente, o leite precisou ser entregue nas casas diariamente, inclusive quando as geladeiras e refrigeradores ainda não haviam sido inventados. Então, quer dizer, tinha que entregar todo dia, porque o leite ia estragar, né? Com isso, existia uma grande demanda de profissionais deste ramo. Porém, a importância foi perdendo seu valor com a invenção destes eletrodomésticos, como, por exemplo, a geladeira. Geladeira, refrigeradores, né? Sabia, Gisele, que eu era, não sei se você lembra, eu era da época que eu era bem pequeno, que leite era em saquinho, não era nem em caixinha ainda. Saquinho. Nessa época eu me lembro, eu peguei, minha mãe colocava o saquinho, colocava bem na parede para usar depois, sei lá que ela fazia. Amor, quando eu era criança, eu sou da época que tinha um pinguim em cima da geladeira. Um pinguim. Tá, ok. A minha avó ainda tinha aquela geladeira que tinha tranca. Tinha uma tranca. E o motor não era atrás, era embaixo. Eu não sei porque. Era um negócio velhaço. Por que colocava tranca, gente? Para ninguém assaltar a geladeira. Não, tinha uma tranca, assim. A própria maçaneta era uma tranca. Você tinha que saber abrir aquilo, porque era uma tranca. Era um negócio. Nossa, não cabia em qualquer lugar aquela geladeira, não, enfim. Tá bom. A função do leiteiro, gente, ela foi resistindo à modernidade e à tecnologia. No mesmo tempo que nem todos os moradores tinham dinheiro suficiente para quê? Para adquirir tal bem. Porém, talvez é válido ressaltar que essa não é uma verdade por inteira. O motivo, gente, é que o profissional deixou de quê? De atuar em grandes cidades. Porém, ele resistiu em algumas regiões, principalmente no interior de alguns estados do país. De repente, você falou mais cedo, né, Gisele, que na casa da sua avó, em Minas Gerais, tinha, de repente, nessas regiões aí isoladas, de repente, ainda pode ter, como fazendas ou sítios que se localizam-se distantes de grandes centros urbanos, né? Márcio, quando eu era criança, que eu ia para lá, ainda tinha aquele. Eu não sei se você chegou a pegar isso. Tinha um pirulito que aquilo não valia para nada, era açúcar e anilina. Ficava vermelhinho, aí passava um cara vendendo, ele fazia um sinal sonoro com uma madeira, aquilo parecia ter uma ratoeira, mas só que era uma ratoeira solta, né? Frouxinha. E ele ficava balançando aquilo, tec, 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 ia todo mundo para o meio da rua para comprar o tal do pirulito. Um negócio assim, aquilo ali, nossa, ainda bem que a gente era criança, né? Porque adulto eu comprava, eu não sei se você se lembra, falei em pirulito, tinha um pirulito que vendia nos bares assim, com um pozinho que você misturava e botava, ele ficava roxa. Você abria o pacotinho, aí colocava assim. Você lambia o pirulito, misturava lá assim, isso aqui. Aquele pirulito que você faz assim, ele começa a voar. Sim, mas isso daí já é. Para mim, sim, para minha época já era uma modernidade. Já estava mais moderno. Entendi. Desculpa. Entendeu? O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer, né? Pessoas, olha só, muito obrigada por vocês estarem conosco até esse momento. Obrigada mesmo, gratidão.
Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, ok? Inscrevam-se no canal, acionem o sininho de notificações e deixem aqui embaixo, nos comentários, o que vocês acharam desse vídeo. E se vocês quiserem sugerir algum tema, por favor, tá? Fiquem à vontade, a gente gosta. Exato. Gente, vídeo curtinho, vídeo agradável, vídeo gostoso de se ouvir, de se ver. Eu me diverti a beça, acredito que a Gisele também. É muito bom fazer esses conteúdos para vocês. A gente se diverte, a gente dá pesquisa, que a gente sai catando aqui pelos aplicativos, pelos sites, aqui livros, jornais. A gente acaba aprendendo muito mais também. Isso é muito bom para a nossa cultura, entendeu? Se vocês quiserem, estou pensando aqui em fazer um vídeo falando sobre profissões antigas que existem até os dias de hoje, por exemplo, engraxate ainda existe, ainda pelo centro da cidade, é uma boa curiosidade também, mas aí vocês peçam isso nos comentários, entendeu? Quem sabe a gente pode atender a demanda de vocês. Muito obrigado aqui pela atenção que vocês estão tendo conosco aqui, obrigado por vocês estarem nos recebendo em suas casas, entendeu? É muito gratificante para a gente estar divulgando esse canal aqui, essa troca de experiência está muito bom. Esperamos vê-los sempre nas próximas semanas aqui. Como vocês sabem, todas as quintas-feiras tem vídeo novo aqui no canal. Se inscrevam para aqueles que não são inscritos. Para os que já são inscritos, verifique se o sinal do sininho de notificação continua ativo ainda, porque vira e mexe o YouTube ele tira, entendeu? Se vocês puderem divulgar esse vídeo aí para os seus avós, para os seus pais, de repente eles vão se lembrar de alguma dessas profissões. Vai dar um saudosismo, né? Exatamente, entendeu? Muito obrigado aí pela participação, pelo carinho, aguardamos vocês, na próxima oportunidade. Um beijo e até mais aí, galera. Beijão. Até a próxima, gente. Beijo. Até.